Então, o FEHIDRO, ele é um fundo estadual de recursos hídricos, muito importante para a implementação das ações que estão previstas no nosso plano de bacia. Vocês vão ver que tudo tem ligação, né? O plano de bacia, a cobrança pelo uso da água, as deliberações do comitê para indicação de projetos, tudo isso está pensado dentro da nossa política e do nosso sistema de gestão. Vamos lá, Cadu? Então, a gente vai falar um pouco do investimento. É importante a gente lembrar que nós fazemos parte do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. A Lei das Águas Paulistas é a 7663 de 91, ela é pioneira no país, né? Vamos lembrar que a Lei Nacional, a 9433, ela é de 97, então se passaram aí 6 anos, isso, 6 anos da Lei Paulista. E a nossa lei, ela prevê que a gestão tem que ser descentralizada por bacia hidrográfica, participativa, com representantes do poder público, dos usuários, da sociedade civil, e integrada, né? Todos os aspectos que envolvem a gestão em qualidade, quantidade, águas subterrâneas, águas superficiais, respeitando a peculiaridade de cada bacia hidrográfica. É importante a gente lembrar que o Sistema Integrado de Gerenciamento já estava previsto na nossa Constituição de 89, assim como a participação da sociedade, e também na Constituição já falava que o Estado deveria assegurar meios financeiros e institucionais para garantir aí a implementação dos usos. Cadu está assumindo a apresentação. Vamos para o próximo. Próximo, Cadu. Certo. Então, como é que está, para a gente entender, né, como é que funciona aí o sistema? Então, nós temos a lei que institui a política estadual, essa política, ela prevê mecanismos. Então, quais são os mecanismos, né? O primeiro é o plano estadual e o plano de bacia, que define o que precisa ser feito, por que precisa ser feito, aonde precisa ser feito. Então, o plano de bacia, ele é aprovado pelo comitê, nós aprovamos em 2016, é um processo de pactuação, então é muito importante aí a participação de todos os setores, porque é lá que a gente define quais são as prioridades, como o Emílio apresentou, né? Tudo que está lá no plano de 2016 foi acordado com os setores, né? Foram as prioridades que o comitê entendeu que deveriam ser atacadas aí com destinação de recursos. E aí, estão instituído, né, dentro desse mecanismo de implantação, o que e por que, né, como será feito, quem é que decide isso, quem é que define isso? Então, são os colegiados. Então, nós temos colegiados consultivos consultivos e deliberativos, que é, no âmbito estadual, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, no âmbito da bacia hidrográfica, os comitês de bacias. Então, cabe a esses colegiados exatamente a articulação e a negociação nesses pactos que a gente faz para aplicação de recursos, para definição de pareceres, enfim. E, fechando esse mecanismo de implantação, qual é a fonte de recursos que nós temos para a implementação do nosso plano de bacia? Além das fontes, né, de recursos próprios e de outros organismos, a gente tem, dentro do FEHIDRO, a cobrança pelo uso da água no setor elétrico, que a gente fala que são os recursos do CEFUR, que anualmente são destinados, né, pelo governo do estado para os comitês de bacias, e note que isso é único no país, né, vários estados utilizam esse recurso, que é um retorno que o estado recebe, né, do aproveitamento hidrelétrico para outras ações que não são ações voltadas aos recursos hídricos, São Paulo faz isso, e a cobrança pelo uso da água, que a própria lei já diz, aonde o recurso é arrecadado, ele deve ser aplicado, então é uma garantia que a gente tem. Então, desde 2019, o Comitê do Água e Peixe realiza a cobrança pelo uso da água, e esse recurso, então, ele é investido, como o Emílio apresentou, naquelas metas, naqueles projetos dentro da bacia. Importante a gente saber, isso não é uma realidade só do estado de São Paulo, todos os estados instituíram, por lei, a política estadual de recursos hídricos, nós temos aí mais de 247 comitês de bacias hidrográficas em funcionamento no país. Vamos para a próxima. Tá, o FEHIDRO, né, então, para a gente entender qual é o objetivo do FEHIDRO, para reforçar um pouco, é dar suporte à política estadual de recursos hídricos. Então,
ele vai financiar as ações que estão previstas no nosso plano, de modo a promover a melhoria e proteção dos corpos d'água nas bacias hidrográficas. É importante a gente reforçar sempre que qualquer financiamento que o comitê faça tem que estar diretamente associado às metas estabelecidas no plano de bacia hidrográfica, tá? O primeiro contrato do FEHIDRO no estado de São Paulo foi assinado em 95, o nosso, se não me engano, foi em 96, então, desde então, nós temos em média aí mais de 300 contratos por ano sendo assinados, no estado de São Paulo são 21 comitês de bacias, então a gente tem um grande fluxo de contratos anuais aí em aprovação no FEHIDRO. Vamos para o próximo. Cadu? Qual é a base legal? Então, tudo isso está previsto na lei, né? A lei 7663, ela já prevê, a gente sempre fala que é importante, quem puder, membro de comitê, ler a lei 7663 é importante, porque ela traz todos esses entes, esses órgãos, esses mecanismos de implantação da política. Então, o FEHIDRO, ele já está previsto na 7663, mas depois ele teve 2 decretos, um em 2004 e um em 2021, que regulamentou. Muito importante que a gente sempre fala, né? A gente tem um manual de procedimentos operacionais, eu tenho uma parte do recurso do FEHIDRO que é de custeio, e a maior parte que é de investimento, que é o que a gente utiliza para financiar projetos do FEHIDRO. Então, esse manual de procedimentos operacionais, ele é muito importante, porque lá é que diz quem pode, o que pode, de que forma pode, como é que se enquadra isso nos programas de duração continuada. Como eu falei, aí apoiando a fala do João Carlos, o FEHIDRO, ele tem um conselho de orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, que é o COFEHIDRO, e esse COFEHIDRO, ele é um organismo muito importante, porque ele tem como atribuição principal supervisionar a aplicação dos recursos do FEHIDRO, definir regras, alterações do manual de procedimentos do FEHIDRO, acompanhar a aplicação desses recursos. Então, são 4 prefeitos que participam. Ele também é tripartite, eu tenho representantes do Estado, dos usuários e da sociedade civil, mas nesses prefeitos, o João Carlos é um desses 4 que faz parte. O COFEHIDRO também tem uma secretaria executiva, que é a SECOFEHIDRO, que dá esse apoio a todas as atividades do FEHIDRO. Então, quando nós aprovamos aqui no comitê um projeto, ele vai para a SECOFEHIDRO junto com a nossa deliberação, e a SECOFEHIDRO dá um encaminhamento a esses projetos. Então, essa é a estrutura do FEHIDRO. Vamos lá? Então, para a gente entender melhor, está aí o COFEHIDRO supervisiona e também administra, né? É um conselho de orientação, que tem essa secretaria executiva. Quando o SECOFEHIDRO recebe os nossos projetos, ele tem que indicar quem são os agentes técnicos. Até recentemente, os agentes técnicos eram órgãos do Estado, que tinham a missão de analisar, avaliar e acompanhar os empreendimentos. Como o João Carlos falou, o governo do Estado fez um edital e contratou um consórcio de empresas, um pool de empresas, para exercer essa função de agente técnico, no sentido de procurar dar mais celeridade aos processos, né? Então, isso foi contratado recentemente. Infelizmente, os projetos de 2022 ainda estão parados, não foi indicado por conta do consórcio o agente técnico. Acredito que a gente vai ter essa indicação agora, mas estamos num processo de adaptação, né? Esse consórcio aí que foi que ganhou a licitação e que vai fazer essa ação, ela vai ter que ter um período aí, imagino, de adaptação. Então, vamos torcer para que realmente isso venha para melhorar, né, o processo aí de contratação e de acompanhamento dos empreendimentos. Feita a análise pelo agente técnico e estando aprovado, esses projetos vão para o agente financeiro, e o agente financeiro, que também era o Banco do Brasil, agora mudou, essa SP, né, Cadu, o nome correto, Desenvolve São Paulo, então, também está no momento de adaptação, então a gente também está tendo que ter um pouquinho de paciência, né, para a coisa realmente começar a fluir, mas o agente financeiro é responsável por administrar financeiramente o projeto, então liberar os recursos, as parcelas, mediante comunicação do agente técnico. Note que tudo isso hoje
é feito de forma eletrônica, tudo pelo Sinfeidro. Então, o tomador não recebe mais papel, não existe mais esse trâmite de papel físico. Então, daí a importância quando uma prefeitura, um tomador, cadastra os seus dados no Sinfeidro, ter um e-mail ali que você vai estar constantemente acompanhando, porque tudo acontece de maneira digital. Vamos para o próximo. Os recursos do FEIDRO, como eu já enfatizei, existem várias possibilidades de constituição do FEIDRO, mas o que nós estamos trabalhando hoje é com os recursos do CEFUR, que é a compensação financeira. A gente tem observado também, na medida em que a cobrança vai sendo implantada, esses recursos do CEFUR estão diminuindo nas bacias hidrográficas, eles estão sendo direcionados mais para projetos de âmbito estadual, e a cobrança pelo uso da água. Hoje são os dois recursos que a gente está trabalhando para a destinação de recursos para projetos aí do comitê. Vamos lá? Cadu? Tá, o Manual de Procedimentos do FEIDRO, ele teve uma alteração recentemente. A gente sempre fala que é muito importante se a entidade, a prefeitura, deseja apresentar um projeto para obtenção de recursos do FEIDRO, ele é um processo muito simples. O que precisa é de um bom projeto e que esse projeto esteja enquadrado dentro do que é permitido pelo Manual de Procedimentos do FEIDRO, né? Então, é muito importante que os técnicos atualizem essa versão do manual, baixem esse novo manual que está lá no site, para que não corra o risco de ter uma informação desatualizada. Então, esse manual nos traz prazos, procedimentos, obrigações, a função de cada um dos entes, traz os pré-requisitos. E o que o comitê faz? Além do manual, a gente aprova anualmente uma deliberação, e essa deliberação, a gente, além de observar as regras do manual operativo, a gente pode definir algumas regras nossas. Por exemplo, quem tem projeto em aberto de 2021 não pode apresentar uma nova solicitação ao FEIDRO enquanto não encerrar esse projeto. Então, essa é uma regra do comitê. Não financiar veículos é uma regra do comitê. Então, a gente tem uma série de regras que o comitê apresenta, ele pode ser mais restritivo, mas não menos restritivo, obedecendo aí o que está no manual de procedimento. Para apresentar projetos ao FEIDRO, tem que conhecer o manual. Vamos para a próxima. Então, como é que se dá aí um fluxo sobre o financiamento das ações do plano? A gente tem os comitês, que são os colegiados, que aprovam os seus planos de bacia. Aprovados os planos de bacia, definem as normas de financiamento junto com o COFEIDRO, então são aquelas ações que a gente define lá na nossa deliberação, e a partir das demandas que nós recebemos, entram as câmaras técnicas e grupos de trabalho no cenário para avaliar essas demandas, nos dão subsídios para tomada de decisão pelo comitê, dizendo, esses são os projetos mais bem pontuados, esses são os projetos que atendem à deliberação e o manual, e aí o comitê, então, faz a sua deliberação e indica as ações a serem financiadas. Então, como eu disse, anualmente o comitê aprova a sua deliberação, a cada ano, né, algumas coisas vão sendo ajustadas, a nossa próxima deliberação deve acontecer agora em março de 2023, e a Secofeidro, assim que o comitê delibera, faz a análise do agente técnico e manda para o agente financeiro para contratação. Próximo. Quem pode tomar recursos, então, a gente sempre tem falado muito isso, né? Pessoa jurídica de direito público, da administração direta e indireta do Estado e dos municípios, então, nossos maiores tomadores são as prefeituras municipais. Prefeitura e serviço autônomo não podem apresentar dois projetos, ou é a prefeitura ou o serviço autônomo, mas são os maiores tomadores. Concessionárias e missionárias de serviço público também podem solicitar recursos, consórcios intermunicipais. Vamos para a próxima, Cadu. Entidades privadas sem finalidades lucrativas, usuárias ou não, existem algumas regras aí da legislação, então ter 4 anos de constituição, e dentre as suas finalidades vão ter lá a proteção ao meio ambiente ou atuação na área de recursos hídricos, com atuação em especial na bacia hidrográfica.
pessoas jurídicas de direito privado, aí no caso seriam recursos financiados, agências de bacias hidrográficas. Vamos lá, Cadu? Lembrando, os financiamentos podem ser tanto a fundo perdido, que a gente chama de não reembolsável, ou reembolsável, todas essas regras estão no manual de procedimento. Como é que a gente define as ações que nós vamos financiar anualmente, né? Então, o Plano Estadual de Recursos Hídricos, que também é aprovado com base nos 21 planos de bacias, ele define programas de duração continuada que englobam todas as ações que podem ser financiadas. Então, a gente fala muito nos PDCs, né? Então, são esses programas de ação continuada, são 8 PDCs. Lá no manual do FEIDO, no MPO, vocês vão ter cada PDC e os subcomitês, onde as ações se enquadram, né? Então, são 8 que tratam aí, abarcam todos os temas que envolvem a gestão de recursos hídricos, seja de qualidade, de quantidade, de proteção, de eventos extremos, de capacitação e comunicação. Vamos lá, Cadu? Lembrando só, com relação aos PDCs, como o Emílio apresentou, o comitê priorizou dos 8, 6 PDCs, 6 programas de duração continuada, então tudo aquilo que a gente vai financiar tem que se enquadrar dentro desses programas de duração. Isso a gente já falou um pouco do processo do FEID simplificado, mas é aquilo, o comitê abre prazo para apresentação, depois é feita a indicação do agente técnico pela Secofeid, o enquadramento no PDC, vai para parecer, emissão de contrato, e aí a gente tem, a partir da assinatura, o acompanhamento, liberação das parcelas até o encerramento. Vamos lá, Edu? Bom, os investimentos, né, como eu disse, o primeiro empreendimento indicado pelo comitê foi em 96, que foi o relatório zero, né, o diagnóstico de recursos hídricos do Água e Peixe. Entre 96 e 18, a gente tinha apenas os recursos do CEFUR, e a partir de 2019, esses recursos aumentaram, porque a gente iniciou a cobrança pelo uso da água aqui nas bacias hidrográficas. Vamos lá, Cadu? Então, a gente tem aí, desde 96 até 2021, quando a gente fechou o primeiro ciclo, foram 686 empreendimentos investidos com recursos do FEIDRO. Nós investimos 78 milhões desse fundo na bacia, sendo 650 projetos com os recursos, né, do setor de compensação de energia elétrica, em torno de 70 milhões, e 36 milhões da fonte da cobrança pelo uso da água, lembrando que começou a entrar o recurso mesmo em 2020, né, a cobrança foi aprovada em 2019, mas só nesses 2 anos aí a gente já teve 8 milhões investidos, e a contrapartida, que é obrigatória, né, pelo Manual de FEIDRO, em torno de 28 milhões. Então, a gente teve aí, no total, considerando FEIDRO e contrapartida, 106 milhões que foram destinados para estudos e projetos na bacia hidrográfica, em especial controle de erosão rural e urbana, saneamento, reflorestamento e monitoramento. Mas o mais importante que eu destaco aqui é que 106 milhões foram investidos com base nas deliberações do comitê, com base na vontade do comitê, que entendeu o que era prioritário e aprovou no seu plano de bacia, sem ingerência política, sem ingerência de nenhum organismo, né? Foi uma decisão do plenário, daí a importância, né, do plano de bacia, das deliberações que nós aprovamos, porque elas foram elas se concretizam aí no investimento de 106 milhões no comitê. Vamos lá, Cadu? Aí, para a gente ter uma ideia, né, então, como é que esses dinheiros entraram, a gente tem uma boa parte aí, combate a perdas, né, a parte de esgoto rural, podem ver aí o azul claro, né, a erosão urbana foi, né, o maior investimento que o comitê fez, e a erosão rural também, esse amarelo, né, então foi o grande investimento, a grande demanda, esgoto urbano nem tanto, porque é uma obra também muito cara, combate a perdas, a gente teve aí também um grande investimento, enfim, esse investimento, como o Emílio falou na análise que foi feita, né, do primeiro ciclo, ele está bem coerente com o que o comitê definiu como prioridade. Vamos para o próximo, Cadu.
Bom, como é que está hoje a situação? Lembrando, né, a nossa meta também lá, revista, né, de acompanhamento, a gente tem feito, a gente faz o acompanhamento aqui na Secretaria Executiva, mas agora a gente vai fazer aí, porque já há demanda do comitê, a divulgação, mas a gente tem 51 empreendimentos hoje em andamento, 31 em execução. Notem que nós temos projetos de 2014, 2018, 19, 20, quer dizer, projetos com mais de 2 anos que estão em execução um pouco mais lento, às vezes até parados, né? Teve desembolso de uma parcela e não teve da seguinte. Então, esses projetos, muito provavelmente, em breve serão cancelados, e aí o tomador que recebeu o recurso deverá restituir o dinheiro ao fundo. O importante é que o comitê já tomou, né, uma medida, então, 2023, provavelmente, a nossa deliberação será que quem tem projeto de 2021 para trás aberto não pega recursos esse ano. Então, é uma forma que o comitê tem de tentar incentivar, né, os tomadores, já que apresentaram um projeto e foi priorizado, que executem o projeto. Temos hoje 11 projetos indicados, todos de 2022, como eu falei, eles estão lá na Secofeidro, para indicação do agente técnico, então isso, infelizmente, atrasou um pouco. E temos aí 9 projetos não iniciados, então eu tenho 2 projetos de 2021 que não foi iniciado ainda, e 7 de 2022. Note que esse 7 de 2022, na verdade, é verba de 2021, muito provavelmente assinou o contrato no começo de 22, mas também não iniciou o empreendimento. Aqui é importante só a gente citar que isso é um problema muito sério, o João Carlos sabe disso, né? Nós temos muito dinheiro parado do fundo, muito dinheiro, uma vez que é priorizado e é feito o contrato, aquele dinheiro está reservado. Só que a coisa não está acontecendo, alguns comitês estão tendo dificuldades de, inclusive, investir os recursos, né? Nós aqui no Água e Peixe tivemos que ter 2 pleitos, então a gente chama a atenção. O recurso do FEIDRO, ele é um recurso muito fácil de ser acessado, basta que tenhamos bons projetos, basta que atenda o manual e a deliberação do comitê. Então, fica aqui, né, um pedido aí aos prefeitos e aos demais órgãos que queiram apresentar projetos, né, que acessem o manual, acompanhem as deliberações do comitê para a apresentação de projetos. Nós não podemos ficar com dinheiro parado na conta, né, tantas coisas que precisam ser feitas, e muitas vezes a gente tem dificuldade de ter bons projetos aí para investimento. Vamos lá, Cadu? Bom, então é isso. Uma outra coisa que é muito importante, quem tem projeto em aberto, manter o cadastro do Sinfeid, do SIGAM atualizado, né? Tudo é feito agora de forma digital, a gente não tem mais envio de documento, então às vezes a gente percebe que o agente financeiro solicita um documento ao tomador e isso fica meses parado lá, o tomador não vê, não abre o e-mail que ele cadastrou, e aí a gente tem que ligar para o tomador, aí ele vai procurar. Então, uma vez que o município ou uma entidade da sociedade civil se propõe a realizar um projeto, que ela faça esse acompanhamento e cumpra o cronograma de execução, porque isso faz com que tenha fluidez nos recursos do comitê. Em empreendimentos em execução, agora, a partir do começo do ano, muito provavelmente vai ser declarada inadimplência técnica com o cancelamento de alguns projetos, então é bom que todos estejam atentos. Se alguém tiver alguma dúvida, se tem algum projeto em aberto, pode ver pelo Sinfeidro ou entrar em contato aqui com a secretaria, que nós podemos apoiar. E os empreendimentos não iniciados, acredito também que agora, no início do ano, serão cancelados. Então, a gente tem aí o e-mail, né, o site do Sinfeidro do SIGAM, para que vocês possam acompanhar. Vamos lá, Cadu? Bom, o investimento, né, aquela pergunta que a gente sempre recebe, né, e aí, né, quando que sai a deliberação do comitê, quando que eu posso apresentar um projeto? Então, só lembrando, o Emílio já nos deu os indicativos do que vem aí no segundo ciclo, então, são ações de controle de erosão urbana e rural, são ações de eficiência do tratamento de esgoto, são ações de saneamento rural e são ações de controle de perdas. Então, vocês já podem começar a pensar nesses projetos que vão apresentar, lembrando que o valor mínimo é 150 mil para qualquer tipo de projeto, vocês já podem começar a pensar no projeto que vocês querem apresentar
para o comitê, lembrando que todos têm que ter plano de controle de perdas, de controle de erosão rural e urbana, se for pedir alguma ação nesse tema, e esses planos têm que estar atualizados. Então, pega lá o plano, veja se está atualizado, se tem aquela ação que vocês estão pensando em pedir ao FEIDRO, para que isso não tenha problema no momento de apresentação de projetos. É importante também, né, lembrar que a tomada de recursos a partir desse ano de 2022, ela é realizada em 2 etapas. A primeira é a inserção da solicitação de recursos no SINFEIDRO, no SIGAM. Então, você vai cadastrar o projeto lá, então tudo isso já tem, né, que ser pensado, e aí é habilitado pela Secretaria Executiva, e aí sim o tomador entrega os projetos físicos, os documentos físicos solicitados aqui na Secretaria Executiva, isso após a habilitação no SINFEIDRO. Para 2013, o que a gente tem de programação? A gente volta a falar de FEIDRO em janeiro, a gente faz uma capacitação todo ano, né, falando o que pode ser apresentado, como é que monta uma proposta, então a gente vai fazer isso novamente em janeiro de 2023 para os técnicos aí das prefeituras e entidades que tenham interesse em apresentar projetos. Março de 2023, a gente tem a reunião plenária de eleição do comitê, então, muito importante aí que vocês estejam atentos, nós vamos aprovar hoje o edital de eleição, traz lá um prazo, né, para a habilitação das entidades que querem participar do comitê, e também nessa reunião de março a gente já vai aprovar a deliberação aprovando prazos, critérios e valores para apresentação de projetos, e aqui está julho, mas na verdade, acho que é final de maio, a gente já deve ter uma nova reunião plenária para a indicação de projetos, os melhores pontuados. Então, vejam que vocês vão ter pouco tempo para a apresentação de projetos, por isso que é importante se antecipar, né, já verificando qual é o projeto que vocês querem apresentar, se tem que pedir licença, já pedir licença, se tem que ter outorga, já correr atrás da outorga, para que chegue aí em março, vocês só tenham que realmente se preocupar com a montagem final aí do projeto. Vamos lá, Cadu? É isso, então, a nossa intenção hoje era ressaltar a importância do FEIDRO, a importância do comitê na destinação desses recursos e a valorização do fundo. Então, a gente deve ter aí também recursos disponibilizados em 2023 e estamos à disposição aí, Daniel, agradeço aí pelo tempo.